Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, segunda-feira, dia 5 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genesaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora iniciando a 5ª semana do tempo comum. E além de tantas pérolas preciosas a serem refletidas neste dia, que devem nos ajudar ao nosso crescimento espiritual, na solidificação de nossa vida interior junto à Trindade Santíssima. Além disso, a liturgia de hoje celebra o dia de Santa Águeda, Virgem e Mártir, né? Fazemos memória a esta grande santa italiana do século III. E então a primeira leitura de hoje, tirada da 1 Reis, capítulo 8, mostra aquele cenário onde o rei Salomão ele decidiu transportar a Arca da Aliança de uma região a outra. E é interessante perceber que Salomão, sendo temente a Deus, né, então ele convoca todo o seu povo para se reunir em torno da arca, né, enquanto ela é transportada. E aqui vale a pena lembrar que o conteúdo da Arca da Aliança traz para o povo de Israel um grande símbolo, né, daquilo que Deus Pai ele está preparando para a história neotestamentária, né? E é interessante observar esses dados porque o próprio Catecismo da Igreja Católica ele traz um dado interessante, porque diz assim no parágrafo 2130: desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente a salvação por meio do Verbo encarnado, como, por exemplo, a serpente de bronze, a Arca da Aliança e os querubins. Reparem que a história veterotestamentária ela traz consigo inúmeros símbolos, os quais estão apontando para a salvação que virá do Verbo encarnado, ou seja, o Filho de Deus. E é por isso que no Evangelho de hoje nós vemos esta cena um tanto que mística, interessante, envolvente, né? Porque muitas pessoas estão já ouvindo falar do Filho de Deus, estão recebendo muitas orientações, instruções, estão experimentando muitas graças a partir da presença do Filho de Deus quando ele visita esta região ou aquela região. E o Evangelho de hoje mostra-nos, né, como que a missão do Filho de Deus ela deve ser itinerante, ou seja, o Filho de Deus ele tem que visitar o maior número de regiões possíveis para levar a boa nova, né? Chamar todos
os filhos de Deus sem fazer acepção nenhuma, chamar todos os filhos de Deus à conversão e conduzi-los ao caminho do céu. E por isso o evangelho de hoje mostra-nos Jesus, ele atravessando o mar da Galileia, né? E é interessante que quando ele já visita uma região a outra, nos parece que a notícia de Jesus está andando numa velocidade para aquela época, né, mais rápida do que ele. Porque mostra o cenário do evangelho de hoje dizendo que muitas pessoas já estavam no local que ele tinha se programado para visitar, levar a boa nova, evangelizar, etc, e etc, e etc. E é interessante perceber que agora as pessoas já percebendo o que Jesus ele é capaz de fazer, né? Ali muitas pessoas já viram ele converter os corações endurecidos, ele ajudar as pessoas a serem inseridas novamente no contexto e no convívio social. Muitas pessoas já viram ele fazer curas das mais variadas, né? Já curou a sogra de Simão Pedro, hemorroísa, já ressuscitou a filha de Jairo, já expulsou muitos espíritos impuros de várias pessoas e agora as pessoas continuam nesta linha. Elas querem receber uma ajuda proveniente do Filho de Deus. E aqui nos faz enxergar claramente, né, o quanto é importante, então, todas as pessoas se congregarem em torno do Filho de Deus. Como nós vemos na primeira leitura de hoje, Salomão que convoca todos os filhos de Deus, todos os israelitas, a estarem em torno da Arca da Aliança, né, que continha as tábuas da lei, as tábuas, as leis, os 10 mandamentos da lei de Deus. E por isso, talvez, nós notamos que em todo o período da história, cada pessoa que começa a ter experiência com o próprio Filho de Deus, começa a sentir o amor de Deus quando escuta as instruções de Jesus, quer realmente ficar em torno dele, quer experimentá-lo cada vez mais e quer sempre se unir cada vez mais a ele. Foi o caso de Santa Águeda, né, virgem e mártir, que nós celebramos hoje. Uma santa do século III, e ela consagrou toda a sua vida a Deus. E como narra a sua bibliografia, ela sempre foi muito bela, e ela teve alguns pretendentes que não aceitaram a sua recusa. E um desses pretendentes, né, que era da alta nobreza, era cônsul, era amigo do imperador, não aceitando a recusa dela e sabendo que ela era cristã, então fez com que ela fosse perseguida ferozmente. E mesmo assim, Santa Águeda, sabendo que corria risco de morte com a perseguição, ela não abriu mão da sua união com o Verbo encarnado. E assim deve ser a vida de toda a Igreja de Jesus. Assim deve ser a vida de todos os batizados, de todos os cristãos que estão ali vivenciando e praticando a sua fé batismal a cada dia. Devemos nos congregar, nos unir em torno do Verbo de Deus, nos unirmos cada vez mais à sua Santíssima Eucaristia, sobretudo Eucaristia Dominical, para que possamos receber dele todas as graças que nos são necessárias para vivermos a nossa vida cristã a cada dia. Deus abençoe você e toda a sua família.